Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta pós-feriado, hein? Para quem estava achando que a gente ia emendar, não emendamos não, estamos aqui com o nosso trabalho. E no programa de hoje, com muita alegria, vou conversar aqui um convidado muito especial, hoje uma entrevista em família. Eu vou entrevistar aqui o meu irmão, primeira vez que eu vou entrevistar o meu irmão, rapaz. O meu irmão que é arquiteto e urbanista, Valdemir Lúcio Rosa. Boa tarde, Valdemir, prazer em recebê-lo aqui nesse nosso programa em família. Oi, Vanderlei. Tudo bem? Tá chegando bem? Já o cafezinho aqui pra gente, você vê como que obrigado, é, hein? Obrigado não é o cafezinho da mãe? Obrigado pelo convite e a oportunidade pra gente trocar algumas ideias aqui. Entre feriado, né? Acho que não tinha ninguém para entrevistar também. Não tava, você tava passando lá em casa, falei, poxa, hoje a pauta tá meio vazia, tal, vamos lá. Mas é bom, legal, é bem legal a gente bater esse papo aí pra você falar um pouco da sua experiência. Você que, até é bom falar o seguinte, né? Tem arquiteto e tem engenheiro. Tem sempre, quando eu vou entrevistar aqui o Paulo Mazzaro, ele falou que é Mazzaro, se eu falar Paulo Massaro, ele falou que não tem problema nenhum, mas quando eu falar Massaro, parece que é japonês, e ele é italiano, então eu falo que é Mazzaro. O Paulo Mazzaro, que é o presidente da Associação de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos de São Roque, Mairim, Quibiúna, região. Qual que é a diferença básica do arquiteto e do engenheiro? Bem na verdade, aqui no Brasil, a gente não tem uma diferenciação muito grande em termos de legislação. Isso acaba gerando alguns conflitos, porque, bem da verdade, o que o arquiteto faz, o engenheiro também faz, salvo algumas especificidades, tipo engenharia elétrica, algumas coisas de área portuária e tal. Mas isso é uma coisa que, bem da verdade, os arquitetos estavam dentro do CREA, que era o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e de 2010 para cá existe o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Tá? Bem da verdade, o arquiteto e o engenheiro devem trabalhar juntos. Tá? E é uma equipe, e essa equipe, no geral, os arquitetos desenvolvem o projeto, que tem um currículo maior na área de projetos, e os engenheiros calculistas, por exemplo, engenheiros elétricos, hidráulicos, uma equipe que trabalha junto. Então, a gente tem que sempre tentar trabalhar junto com os engenheiros e arquitetos, o que há alguma sobreposição entre os dois. Tá? E está se tentando ajustar isso. Então, hoje, o CREA, Conselho Regional de Engenheiros. E eu agora, para a arquitetura, tem um outro conselho. Tem um outro conselho. Tá? Mas aqui na região a gente continua com essa associação, que aí não tem um poder de fiscalização, é uma associação, então aí continua com engenheiros, arquitetos e agrônomos. Sim, as associações como existe. O CAU é um conselho federal, que bem na verdade o conselho, ele no fundo não é para defender o arquiteto ou o engenheiro, ele é para defender a sociedade. Tá? E as associações, tipo associações de engenheiros, arquitetos, agrônomos e o Instituto de Arquitetos do Brasil, eles não têm nenhum poder de fiscalização. São organizações que têm uma vocação para se discutir arquitetura, a ideia de trazer para a população como é que funciona a arquitetura, urbanismo, como é que ela está relacionada com a cidade. Mas o ideal é que se trabalhe em equipe. A gente, por exemplo, desenvolve projetos de arquitetura e você vai até uma parte e aí você é complementado pelos engenheiros, a construtora. Então, essa interface é muito normal acontecer. Então, inclusive a gente está com o nosso residencial Recanto da Cascata, eu estava conversando lá com o Pedro, que é o construtor, e aí ele estava mostrando que uma das facilidades que você tem no residencial Recanto da Cascata é que você já tem todos esses projetos. Então, a hora que você está construindo, já tem lá o projeto elétrico, o projeto de água, o projeto de telefonia, para já ocupar o espaço direitinho, para não ficar aquilo que se começa uma construção, aí vem o engenheiro elétrico. Quer dizer, você tem que fazer tudo isso já em conjunto para evitar aquela quebradeira de parede e economizar custo também, né? Reduzir custo. Bem, na verdade, essa coordenação de equipe ela acontece pelo arquiteto, que faz a gestão do projeto. E essa equipe vem trabalhando junto. O ideal é que se tenha o projeto completo de todas as etapas, mesmo para que você possa orçar a obra, entender as dificuldades. Cada vez mais você tem novas técnicas e o projeto é cada vez mais importante no processo de construção. Agora, o que ocorre é que em cidades menores ainda é muito comum se faz uma planta de aprovação da prefeitura, que é uma escala muito simplificada, que é uma planta legal,
e acaba tentando se tocar a obra com esse desenho. Mas isso não que acontece só numa cidade como São Roque, como Airim, que São Paulo também acaba acontecendo. Acontece em São Paulo. A bem da verdade, nós temos um dado, o Conselho de Arquitetura fez uma pesquisa, e a bem da verdade você tem o seguinte: 85% das obras que são executadas no país não são feitas nem por engenheiros e nem por arquitetos. Tá? Então, a bem da verdade, é o pedreiro, o mestre de obras, o próprio proprietário. Você tem, por exemplo, às vezes ele resolve fazer uma ampliação, chama um empreiteiro e sobe lá 3 pavimentos. Então você tem aí um mercado a ser ampliado para a arquitetura e para a engenharia. Que nós temos espaço para ocupar isso. Né? O que precisa é a sociedade entender que o profissional, o arquiteto e o engenheiro são importantes e fundamentais para o desenvolvimento Então, mas nisso a gente percebe, né, Valdemir? Por exemplo, farmácia. E era difícil, às vezes, se encontrar lá um farmacêutico. Às vezes o próprio proprietário que tinha, por experiência, tinha adquirido, aí tinha um farmacêutico que assinava, passava lá uma vez por mês, e a gente percebeu que a categoria, que os farmacêuticos conseguiram realmente fazer um trabalho, e hoje a gente observa que toda farmácia tem ali um farmacêutico, tem uma escala direitinho, quer dizer, os farmacêuticos conseguiram se impor e foram buscar o direito ali. Isso daí ainda não aconteceu em outras profissões, mesmo com jornalista e tal, e o arquiteto é um caso desse, que muitas obras acontecem e não tem um arquiteto. Mas isso encarece demais a obra? Não, a rigor não encarece. E as obras que são tocadas com um projeto prévio, você consegue planejar a obra, você consegue prever os custos, você consegue direcionar a obra, você pode escolher qual é o melhor caminho, e você consegue ter uma visão global da obra. O que ocorre é que a obra vai acontecendo meio de forma aleatória e as pessoas não consideram esse custo de gestão. Por exemplo, você está fazendo uma obra e o pedreiro liga dizendo que precisa de cimento. Aí você fala, bom, para quando você precisa de cimento? Fala, não, eu já estou aqui parado com 5 caras. Então você sai correndo, pega, joga o cimento dentro do carro, leva sem nenhum planejamento. Então, a hora que você tem uma organização da obra, você consegue cotar melhor, porque aí você vai comprar o cimento ou qualquer material que seja já no mercado, em quantidade e com preço fora do mercado. E aí tem uma outra coisa, as construções que ocorrem principalmente na periferia, elas são muito mais caras do que as construções construídas legalmente. O metro quadrado de construção. O metro quadrado. Porque, por exemplo, eu já acompanhei vários casos que a pessoa chega num depósito e pede lá 3 quilos de cimento porque eu vou assentar aquele batente que eu comprei há 3 meses atrás. Só que ele vende o quilo do cimento a R$ 2,50. O cara compra 3 quilos, dá R$ 7,50. E o saco de cimento está 18, 19? É R$20. Enfim, o cimento custa 50 centavos, mas ele compra no balcão a R$ 2,50. É igual a pinga, né? Se o cara comprar 1 litro de pinga, ele paga tanto, mas se ele for pagar a dose lá no boteco, ele vai pagar muito mais que o litro soma tudo. Ô Jair, você já vai trazer para mim aqui o nosso celular também para a gente compartilhar a mensagem. Nós estamos aqui com a Praça da Matriz de fundo, já a gente vai falar da Praça da Matriz de São Roque. Obrigado às pessoas que vão até a praça procurar a gente, né? Mas é só uma imagem aí. E já a gente vai falar de mais detalhes aqui, hoje conversando com o arquiteto e urbanista Valdemir Lúcio Rosa, meu irmão, que é professor também lá na faculdade, na Escola da Cidade, que é uma faculdade de arquitetura, a gente vai falar disso também ali no Largo do Arouche. Bem, na verdade, ela está na Rua General Jardim, mas próximo da Praça da República. A Praça da República, é verdade. Praça da República. Uma região bem legal ali da cidade de São Paulo. Vamos falar aqui, Lucas Berlato, Jair, vamos falar aqui do Residencial Recanto da Cascata e a gente volta em 1 minuto nesse bate-papo aqui no nosso Linha Aberta. Até já.
Residencial Recanto da Cascata, ali na Rua Antiga Santa Cruz, na antiga Rua Santa Cruz, próximo à Expo São Roque, próximo ao ginásio, próximo ao Grêmio União São Roquense, próximo ao estádio municipal, uma região realmente bem legal e você pode se antecipar ao lançamento do Residencial Recanto da Cascata, que a gente vai mostrar mais detalhes aí nos próximos programas. Então, conversando aqui com o Valdemir Lúcio Rosa, que é arquiteto urbanista. Aliás, você percebeu que o meu nome... Ele é mais velho um pouquinho do que eu. VLR, Valdemir Lúcio Rosa. E para não dar briga em casa, aí a dona Inês, né, a nossa mãe, falou o seguinte: VLR, Vanderlei Luiz Rosa. Para ficar direitinho, né? Isso. Agora tem uma briga de direitos autorais pelo logotipo, né? Pelo logotipo, né? Mas vamos dividir. Aliás, um dia eu estava lá na casa e tinha uma chavinha, né? E no chaveiro estava marcado VLR. Aí eu falei, mãe, essa chave, não estou lembrando se é minha. Essa chave é do Valdemir? Ela falou, por quê? Não, porque está aqui VLR. Eu não sei se é Vanderlei Luiz Rosa ou se é Valdemir Lúcio Rosa. Ela pegou, olhou e falou assim, mas você é tonto, tá vendo que essa chave é do vitrô do lado da rua? Aí, pronto, aí... Foi isso daí, mas tem isso daí, né? Valdemir é um nome diferente, né? Se encontrou quantos? Encontrou muito Valdemir? É que, na verdade, né, o nosso pai, aliás, hoje, né, o Mário de Arruda Roça, completa 3 anos do seu falecimento, né? E a mãe sempre brincava que pediu para registrar Vladimir, né? Valmir. Ah, Valmir. E aí meteu Valdemir. Mas ficou diferente, né? Foi Ficou diferente. problema de cartório. Problema de cartório. Mas vamos lá, vamos falar o seguinte aqui. Eu estava falando de ter arquiteto numa obra. Por exemplo, tem um projeto que quem recebe, quem ganha até um determinado número de salários mínimos, ele tem direito a ter arquiteto e ter engenheiro. Que projeto, que lei é essa? Então, essa lei é uma lei federal de 2008. Eu não tenho o número dela aqui, mas é uma lei de assistência técnica, que ela diz o seguinte, que todo cidadão que ganha até 3 salários mínimos tem direito ao atendimento pago pelo Estado por um arquiteto ou engenheiro. E essa lei, bem da verdade, ela não foi regulamentada ainda. Existe hoje uma experiência em Brasília, feita pelo governo de Brasília, que já tem cerca de 10 escritórios pilotos que estão distribuídos pela cidade e atendem a população. Isso seria... qual é a intenção? A intenção disso é como se fosse um SUS, um posto de saúde. Então, você precisa de um médico, você vai no posto de saúde. Então, você teria um atendimento muito interessante a partir do momento que você poderia melhorar muito a condição da qualidade da cidade. Alguns exemplos. Você tem um idoso que ganha até 3 salários mínimos e precisa fazer um projeto de adaptação para sua casa. Então, ele receberia um projeto, teria um atendimento com um arquiteto ou engenheiro, onde você desenvolveria um projeto para adequação dessa residência para um idoso, um deficiente físico. E isso seria aberto para qualquer pessoa. Então, a ideia é que, com isso, você possa melhorar a qualidade das cidades, um serviço público. Tá? Então, existem várias experiências. A maior experiência, acho que é essa de Brasília, que o governo implantou. E existem algumas cidades, poucas no estado de São Paulo, que tem também um convênio com algumas associações, como essa que tem aqui em São Roque, a Associação de Arquitetos e Engenheiros, onde há um cruzamento entre a associação e a prefeitura para uma prestação de serviço de assessoria técnica, que é diferente de um serviço que existe em muitas prefeituras, que é a questão de fornecer a tal da planta popular. Ah, tá, é diferente. É diferente. Então, a ideia, por exemplo, uma pessoa que já mora em um local, precisa de uma reforma e ela poderia ter serviço. Só que essa lei ainda não foi regulamentada. Algumas prefeituras e alguns estados ocuparam, mas ela ainda precisa ser regulamentada e teria verba federal para isso, que as prefeituras, inclusive, possam conseguir verbas federais para esse serviço. Tá, e aí a pessoa teria uma assistente. Porque você falou um detalhe seguinte, olha, a prefeitura fornece uma planta padrão. E às vezes a pessoa ela não quer fazer a casa daquele jeito. Ela está numa casa que tem lá uma elevação e tal, o arquiteto pode fazer um projeto diferente. Isso de você ter um projetinho já padrão, muitas vezes ele não se encaixa. Que eu imagino que esse projeto padrão é feito para um terreno plano, coisa assim. E às vezes você precisa de um projeto diferente. Essa adaptação, inclusive em São Roque, eu tive a oportunidade de estar aqui na prefeitura de 2001, de 2000 a 2002. Da administração do Zito Garcia. Isso, com o Tuto. E ali a gente desenvolveu algumas plantas
que era um padrão, mas com algumas possibilidades em função, considerando os desníveis que você tem em São Roque, e era um módulo que poderia ter um dormitório, depois 2, 3 e tal. Mas isso foi um trabalho que na época aconteceu, mas essa lei federal, seria importante a regulamentação dela, bem da verdade tem um encaminhamento no Congresso, mas isso está parado, de forma que você tenha recurso para que você possa requalificar a cidade. Isso mudaria muito a qualidade urbana, né? Pois é, a gente falando disso, a qualidade urbana de São Roque é uma boa qualidade, é uma qualidade ruim? Como é que você vê, com sua experiência, o urbanismo, né, que foi realizado em São Roque? A urbanização, né, que foi realizada. Bem, na verdade, São Roque ainda tem uma coisa interessante, que a gente praticamente mantém o traçado original da cidade na região central. Tá? Você teve algumas coisas novas na década de 70, como o Marginal, alargamento de algumas vias e tal, mas a gente ainda tem mantido o núcleo central. O que ocorreu com São Roque, que ocorreu com muitas cidades, a maioria das cidades, foi a questão de expansão em alguns condomínios. Isso aconteceu em muitas cidades. Isso você começa a tirar a centralidade. E hoje se discute muito essa questão da mobilidade. Então há uma discussão que você teria que ter as cidades um pouco mais condensadas, porque você tem menos deslocamento de transporte. São Paulo também, você fala, nossa, São Paulo tem muito prédio, mas ela é uma cidade horizontal, não é uma cidade vertical. E na região central de São Paulo tem muito prédio vazio, não tem? Que poderia ser utilizado. A gente teve esse triste exemplo aí desse prédio que caiu, mas tem muito espaço para habitação e a pessoa estaria morando perto do metrô, perto do cinema, perto da padaria, perto do trabalho, né? Sim. Essa é uma tendência a discutir como é que é a mobilidade da cidade e a importância do transporte coletivo, né? São Paulo tem um levantamento que é aproximadamente 2.000 prédios abandonados no centro. 2.000 prédios? Que daria aí um número... 50 apartamentos por prédio, coisa de 100.000 unidades à disposição. Existem algumas unidades que foram ocupadas pelo movimento social, mas a tendência é isso, que você tenha um deslocamento menor. A gente percebeu muito isso agora com a falta da gasolina. De repente a gente percebe que tem um urbanismo no país onde você tem frango sendo criado em Santa Catarina que está sendo transportado para o Nordeste. Quer dizer, esses grandes deslocamentos, a questão regional se perdeu. Você tem uma concentração de atividades, se for pegar aqui pós-64, você tem, por exemplo, a usina de hidrelétrica de Itaipu. Quer dizer, que se você desligar Itaipu, você apaga 3 estados. Então, essas concentrações de energia, concentração de produção e deslocamento pelo sistema rodoviário mostram um desequilíbrio das cidades. Né? A gente estava conversando, você estava citando aqui que Bauru teve um problema reduzido, né, com a gasolina, porque lá em Bauru chega pelo trem. Ainda o sistema de combustível chega pelo trem. Então foi uma cidade que não teve esse tipo de problema. Obviamente nós não vamos ter um sistema só. Né? Hoje você tem que trabalhar com sistemas integrados. Então você vai integrar a rodovia, integrar a ferrovia. Nós temos, por exemplo, que é nada explorado no país, que é a navegação de cambotagem, que se chama, né? Pelo litoral. Então você poderia sair, nós temos 5.000 quilômetros de litoral, e poderia ser utilizada a navegação. Então, como é que essas coisas têm que começar a se conversar, né? Uhum. E isso é muito importante que entra aí, porque arquiteto e urbanista, né? Você também tem essa preocupação. Mas hoje, e como é que está essa ligação com a zona rural? Então, a gente fala muito das grandes cidades, São Paulo, periferia, mas em cidades menores, como é que funciona essa ligação da zona rural com o perímetro urbano? A zona rural cresce sem ter esse acompanhamento muitas vezes, é uma coisa mais largada? O problema que a gente tem historicamente nas cidades, o crescimento ele não é feito em cima de um planejamento organizado. Né? Por exemplo, você tem regiões da cidade que têm terra de boa qualidade para plantação e que viraram loteamentos. Isso acontece em todas as cidades, isso não é uma questão de uma cidade. Porque a ampliação da cidade ocorre com uma relação do proprietário de terras, que tem uma relação com a Câmara de Vereadores, e esses projetos acabam andando, e o plano de expansão urbana da cidade, onde a terra hoje parada na área rural,
até por falta de incentivos de produção agrícola, ela fica esperando a valorização para se transformar no futuro loteamento. Então, por isso que as discussões de plano diretor têm que ser cada vez mais ampliadas com a população, para que se possa pensar uma cidade onde você tenha uma interligação. E a gente hoje discute a questão da área rural, ela tinha que retomar e retomar a qualidade. A qualidade urbana também precisa vir para a área rural e a área rural para a área urbana. Como é que essa conversa entre as duas áreas precisa acontecer? Porque você tem uma questão ambiental também para ser discutida, né? Tem esse detalhe também. Por exemplo, você falou disso daí, que áreas que são utilizadas que seriam ótimas para a agricultura e de repente viram um condomínio, casas e tal. E às vezes áreas que não são boas acabam sendo aproveitadas de uma outra forma, né? E fica lá para o cara usar para plantação e a terra não é boa, né? Mas você falou isso daí dos planos, plano diretor, a gente percebe que a população tem uma distância muito grande. Mesmo do orçamento da cidade, a população está muito distante. Quando você esteve lá na prefeitura de São Roque, na administração do Zito, e que o Tuto era o vice, então até surgiu teve até uma briga lá, né? Porque o Zito era era o PMDB? PMDB. E o Tuto do PT, aí acabou tendo até um racha. Uma coisa que pesou foi o orçamento participativo, né? Tinha uma ala lá, onde você estava com o Tuto, com o Maurício, o veterinário, que defendia mais essa participação da comunidade. Como é que foi aquela experiência? Vocês chegaram a ter pelo menos 1 ou 2 orçamentos com a participação da comunidade? Na época tivemos um orçamento onde se estabeleceu que tinha uma verba do município, que era uma verba pequena, ainda seria destinada ao orçamento participativo. E a experiência foi boa, porque o que se fez foi... todos os bairros se organizaram, discutiram, cada bairro discutiu o que precisava. E é muito interessante porque numa cidade, apesar de ser uma cidade pequena, tem muitas diferenças de necessidade. Então tinham bairros que queriam colocar a placa na rua. Tinham bairros que precisavam de esgoto. Outros que tinham que melhorar a condição do asfalto, condição da calçada. Então tudo isso foi levantado e foi interessante porque inclusive se organizava na época uma representação por bairro. E teve como que uma caravana onde todo mundo então começou a perceber quais eram as necessidades. E na época uma discussão foi que essa verba ia possivelmente para a questão do Goianã, daquela reurbanização, que a gente fez um projeto, mas que isso acabou não indo para frente. Agora, essa questão do orçamento é muito importante, porque, por exemplo, nós não sabemos exatamente quanto vai se gastar no ano que vem. Os orçamentos são feitos pelo Executivo, chegam no começo de dezembro e tem que ser votado até o fim do ano. Então, o que acontece? A gente precisaria discutir o orçamento durante o ano, os bairros, as associações começaram a levantar e fazer um plano para o próximo ano. E para que se entenda exatamente onde vai essa verba. Na Inglaterra, o dia mais importante é o dia da aprovação do orçamento. Porque uma vez aprovado o orçamento do próximo ano, você já sabe o que vai ser feito. Então, essa discussão teria que ser ampliada, né? E aí também, às vezes, surge, né? A gente fala sempre aqui que tem muita briga na política, até muito ciúme na política, que às vezes o vereador ele se sente meio incomodado de ver a participação popular e ver, opa, mas nessa participação está vindo aquela pessoa junto, que é ligado ali à sociedade, amigos de bairro. Em geral, não só em São Roque, mas de uma maneira geral, os vereadores não gostam muito dessa participação popular, é isso? Bem, na verdade, a Câmara, ela sempre é uma composição de forças, né? E eu acho que a gente vive cada vez mais essa composição de forças, né? E o que a gente precisa entender é que a gente tem que aprender a ouvir e aprender a entender o que cada uma das pessoas pensa e como é que nós juntos vamos achar uma solução que seja boa para a cidade. Obviamente você tem alguns vereadores que não estão muito preocupados com a questão da participação. E a hora que se amplia essa participação, realmente eles ficam preocupados com a relação das eleições, né? Porque uma outra coisa que nós precisamos ter, que eu tenho dito, é que nós precisamos de uma democracia de rédea curta. A gente já viu que essa democracia de voto a cada 4 anos não funciona. Então, quer dizer, como é que nós teríamos que ter maior controle da cidade? E o orçamento é uma forma de controlar como planejar a cidade, como gastar esse dinheiro, e isso ser discutido de forma coletiva.
Uhum. Olha, a Rosa Verniz está acompanhando a gente lá no litoral, falou que também está querendo um café. Vou mandar um cafezinho aí até o litoral. Antônio Martins, o Toninho Vicchioli, ele está acompanhando a gente também aqui. Ele que é do Toninho da Festa Videokê. Olha, se precisar, contrate a Festa Videokê para você. Se vai ter realmente jogos, som, uma maravilha. E o Toninho está brincando que ele passou na Praça da Matriz, mas não está achando a gente, olha. Não está achando a gente está escondidinho aí. A Fabiola Brandão Averoldi, sobre a captação hídrica ou água de chuva. São Roque está explorando bem isso? Não sei, de uma forma geral, o Brasil usa essa água de chuva, reuso. Isso é uma coisa muito importante e tem algumas cidades que já têm água de reuso, isso inclusive as indústrias têm usado a água de reuso. Agora, isso ainda acontece em ações muito particulares. Eu terminei agora uma escola, que a gente fez uma ampliação em Campinas, e lá nós estamos captando toda a água de chuva. E toda a água de chuva é captada, e lá, num processo... Porque você pode captar água de chuva para várias utilizações. Até na própria escola da cidade, nós montamos um projeto, nós estamos captando a água de chuva e transformando em água potável, usando as plantas como filtro. Tá? Esse é o famoso teto verde, assim, aproveita... Não é ainda. O teto verde, você pode aproveitar, mas o teto verde ele é mais a parte do urbanismo. Do paisagismo. Tá? É. Mas a ideia é que você capte a água e lá nós temos um processo de filtro através de plantas para tornar ela potável. Essa na escola, nós estamos usando ela de forma direta. Nós estamos usando a água para as bacias sanitárias. Tá? Então, toda a água das bacias sanitárias é de chuva. Então, nós criamos um sistema de reservação, inclusive ao nível do telhado, porque tem uma quadra de esportes em cima, e nós lá mantivemos uma coleta e ela é usada por gravidade. Então, porque tem também isso, às vezes você coleta numa cisterna, depois tem que fazer uma bomba voltar. Aí gasta muito. Mas isso é uma coisa fundamental, é uma coisa que a arquitetura, eu digo assim, século XXI, não dá mais para pensar arquitetura como era no século XX. E o meio ambiente, a questão da ecologia, ele não pode ficar fora dos projetos. Então, acho que a gente tem alguns avanços no mundo, assim, né? Quer dizer, depois que o Freud falou da psicanálise, ninguém mais discute que não existe inconsciente, ele existe. O meio ambiente, ele está aí. Então, não dá mais para produzir sem pensar no equilíbrio da produção de carbono e do meio ambiente. Bom, já que você falou, você levantou a bola aí, o Residencial Recanto da Cascata, não é porque está patrocinando a gente que não, mas eu fui lá conhecer e tem água de reuso. Então já tem o Pedro, né, que é da Pierre Cota, que está sendo o construtor, ele mostrou para mim, né? Então você tem lá a água que vai ser coletada da chuva. E essa água vai para o vaso sanitário. Então já toda a tubulação separado tal para o vaso sanitário. E, é isso que você falou, não vai ter bomba lá em cima. E na parte de baixo tem mais, sei lá, mais dois ou três reservatórios, vai pegar água, só que essa água vai ser usada ali, jardim, limpeza. Então aproveita lá em cima pro sanitário. E aqui embaixo tal. E isso daí vai dar uma economia em torno de 30%. Você veja, é uma coisa bem interessante. Mesmo. É isso mesmo. Bem legal. Olha, o Oscar Verzola Júnior, nosso conhecido Oscarzinho, está em Leme, né? Tá acompanhando a gente, o Anderson de Oliveira, o José Luiz Pereira Furtado, o pessoal vai acompanhando a gente aqui e vai mandando mensagem também. Já que você falou que a gente não pode pensar arquitetura no século XXI como no século XX, você estava falando de uma tendência, você até falou de um exemplo de apartamentos em São Paulo, que quando você falou a metragem, falei, não é possível, cabe sua cama. Quantos metros quadrados estão fazendo apartamento lá em São Paulo? Tem alguns lançamentos que estão com apartamentos em torno de 14 metros e outros de 18 metros quadrados. 14 metros. Quer dizer, o nosso estúdio aqui, 6x6, dá 36 metros quadrados. Se tirar um pouquinho 4x4, quer dizer, é o tamanho do estúdio. Mas o que cabe? Só o cara, só a cama e o banheiro. Ou o banheiro coletivo. Então, tem tendências a serem discutidas nas regiões metropolitanas. Obviamente, o país é um país muito extenso e você tem que ter soluções para tudo. Você tem cidades menores, cidades maiores, e uma metrópole como São Paulo hoje está apresentando alguns projetos com essas áreas pequenas. Por quê? Você também tem uma tendência de jovens onde eles começam a pensar... Você tem um grande número de jovens hoje que pensam em não ter carro, por exemplo. Agora, esses empreendimentos, para acontecer e funcionarem, eles têm que ter uma relação urbana muito forte. Então, o que acontece?
Um empreendimento desse, próximo à Avenida Paulista, por exemplo, O cara precisa só dormir. ele precisa só dormir, porque ele tem cultura, tem centro cultural, tem praça, tem metrô, tem ônibus. Inclusive, esses prédios não tem nem garagem, tá? Não tem nem garagem. E existem lavanderias coletivas no andar, onde atende todos esses Tem uma andares. E banheiro? O banheiro tem. Estou ligado no banheiro. Não, tem o banheiro, é pequeno, a porta abre para fora, né? Tem alguns consultórios, né? O seu Zé Grande, meu sogro, que falava que uma vez ele foi um dentista lá em São Paulo, que para atender o dentista saiu da sala, ele sentou na cadeira e ele fechou, porque não dava para entrar. E eu já fui em consultório em São Paulo que a sala de recepção não existe. Você tem que ficar lá embaixo, o serviço de som manda chamar, porque cabe uma pessoa na recepção e ali o consultório também tem alguns exageros, né? Não, tem exageros e o problema é que você tem uma questão de custo, né? Então começa uma questão de quanto custa o metro quadrado do terreno e quanto custa o metro quadrado construído. Agora, você pode ter áreas menores e você ter um apoio urbano. O problema é que a gente tem uma questão urbana que foi abandonada. Os espaços públicos foram abandonados e hoje, quando você faz um condomínio entre muros, aí o cara tem a casa, tem o espaço gourmet, tem o jardim dele, tem a piscina dele, então você cada vez mais vai criando um apoio individual. Você poderia morar, talvez não em 14 ou em 18 metros, mas numa área menor e usar a cidade como apoio, né? Você teria praças, você tem uma série de apoios. Então, por isso você precisa ter uma qualidade urbana, né? Você comentou da qualidade urbana. Acho que São Roque ainda tem uma qualidade urbana central boa. Você vê as pessoas andando pela rua, caminhando. Foi feito um trabalho, aí não me interessa em que gestão foi, não sei, que é a questão da mobilidade, onde você canaliza para as faixas de segurança. Tem uma preocupação ainda, né? E é uma cidade que 300 e poucos anos, é uma cidade antiga, né? E você reclama muito do trânsito aqui da cidade, ruas estreitas demais, mas aí as ruas. Agora, o São problema Paulo... é que nós temos carro demais, né? Como fala o nosso questão. Zé Donino, ele fica louco quando fala que tem cara que quebra um quarto para fazer uma garagem, né? Sim, e às vezes você destina mais área para sua garagem do que para o seu quarto, porque a garagem precisa ter 3x5, são 15 metros. Se o quarto tiver 3x4, são 12 metros. Mas até falar uma coisa disso, garagem, porque antes as vagas de garagem apertadas, né? E agora, a gente está observando isso também nos shoppings, os carros cresceram. Pô, tem shopping que você vai aí, cara, que você não consegue abrir a porta, principalmente se para um carrão do lado. Como é que tá essa questão? Os shoppings ali vão ter que medir tudo, porque se aumentar um pouquinho de cada um, sei lá, num shopping que tem 5 mil vagas, de repente vai cair para 4 mil vagas, porque você vai aumentar o espaço ali. Mas está ficando uma situação quase que não dá mais, né? A questão das vagas, no geral, os shoppings maiores, eles ainda têm vagas confortáveis, com 2,50 de largura e tal. O problema é que você tem uma questão de legislação. Campinas, por exemplo, tem isso. Você pode ter vaga com 2,20 metros. Na hora que a lei permite isso, você tem de espelho a espelho 1,90 m do carro. Então, o problema é que o número de vagas, ou a dimensão de vaga pela lei, que a lei permite, ela é muito pequena. E se você quer dar mais conforto para o cliente, você vai para uma vaga um pouco maior, né? Não, e tem outro detalhe. No shopping, você tem 5 mil vagas, passa para 4 mil, tudo bem, é uma questão ali do shopping. Agora, o cara que comprou um apartamento, o cara tem lá na escritura dele, o apartamento tem 54 metros quadrados, mas ele tem mais 4 metros quadrados da vaga na garagem. Você quando compra, você consta lá. Então você não pode pegar num prédio que tem 500 vagas e reduzir para 450, que já vai dar uma briga com 50 pessoas. Onde que as pessoas compraram aquele espaço, né? Não, aí você tem... Por isso que não é bom ser síndico, hein? Não é bom ser síndico. Agora, essa questão de vagas, ela é que a gente ainda tem muito pouco aqui no Brasil, São Paulo, alguns lugares, mas são as garagens automáticas, né? Onde você... eu vi, por exemplo, você tem na França, em alguns lugares, as garagens automáticas, onde são prédios ou andares que é totalmente com elevadores automatizados, põe o carro nos pallets, eles vão sozinhos, você do interfone aciona o carro, ele chega lá embaixo. Então você vai diminuindo o espaço para colocar os carros, né? Agora, o caminho seria isso, você tem um carro em casa, tudo bem, ninguém é contra o carro, mas você precisaria ter sistemas na cidade que permitissem com que você andasse um pouco a pé, um pouco de bicicleta, o ônibus, né? O sistema de transporte coletivo é importante. Hoje muita gente fala, eu não vou trabalhar de ônibus, não é porque eu não quero, porque eu quero... Não, porque o cara não tem como chegar.
no local, né? Se não for de nós. Pô, tem vários temas aqui, mas o tempo está passando. Deixa eu pegar aqui a mensagem do residencial Recanto da Cascata e na volta, Vladimir. Lucas, temos algumas fotos aí que eu quero destacar aqui. Construção pré-fabricada. Essa é uma tendência muito legal, muitas obras estão ocorrendo e você é um especialista nisso, você já criou empresa, já gerenciou, isso cresceu muito, né? Construção pré-fabricada. Lucas, mensagem do residencial. Olha quem tá pegando o carro ali, o engenheiro, o Castrinho, tá vendo ali? Ó? O Castro. Olha lá, o Castrinho tá pegando o carro ali e tal. Arquiteto, né? É arquiteto, ele é arquiteto. Sei que tem isso de arquiteto. Tem uma briga, né? Uma bobagem. Olha lá, o Castrinho pegou o carro. Só esperar o Castrinho passar aqui. Olha lá. E o Alfredo Boschetti aproveita passar com o carro de som. O Alfredo, o áudio não pega, Alfredo. Não adianta passar. Olha o Castrinho. Tchau aí, olha lá. Tchau, Castrinho. Um abraço. Vamos pro residencial Recanto da Cascata e a gente volta já já. Estamos aqui com o nosso fundo agora na Padre Marçal. O Castrinho voltou de novo com o carro dele ali. Olha lá, o Castrinho é desse lado. Desse lado aqui. Ele tinha saído com o carro, voltou aqui de novo. Olha lá, e o Ras Reveri com o nosso riozinho. Deixa eu mandar um abraço às pessoas que estão nos acompanhando aqui. O Oscar Verzola, agora ele mandou um abração pra gente aqui. Um abraço, Carzinho. O Paulo Marrom está assistindo a gente, vereador aqui de Maringá. Paulinho, quando é que você vai fazer uma visita pra gente aqui? O Ronaldo Alves, que é do solo regular e tem um trabalho maravilhoso lá de arquitetura, né? Com a Andréia Cruz, que é arquiteta, com a Patrícia Tosi, que é arquiteta que é especialista em decoração, e esse trabalho é realizado pelo Solo Regular para regularizar os terrenos. Todo terreno tem condição de ser regularizado, tá? Então procure o Solo Regular, está sempre passando aqui, entre no site também, do soloregular.com.br, onde você vai resolver o seu problema aí com relação a imóvel, tá legal? O José Roque de Oliveira está assistindo, meu primo Zé Roque, qualquer dia eu vou convidar você aqui para você falar de direito, para falar você como advogado, a questão trabalhista e tal, vamos trazer você aqui um dia. E o Zé Roque quero trazer aqui, porque uma coisa que eu nunca imaginava que ele iria fazer era montar uma escola de samba. E montou uma escola de samba. Olha o meu amigo Castro lá de novo, olha lá. Ele voltou, acho que ele esqueceu alguma coisa na casa dele, voltou para pegar no carro. Ele gostou de passar aqui no fundo do nosso programa. Vai passar, vamos ver se ele vai fazer tchauzinho. E olha que ele combinou com o Alfredo Boschetti e com o carro da Telesp, hein? Vamos passar... Vamos ver se ele faz tchauzinho de novo. Tchau. Aí, garoto. É isso aí. O Zé Roque de Oliveira falou, ótimo programa, não perco, parabéns. E deixa eu voltar aqui e bater um papo com o Vladimir. Agora mudamos aqui a nossa paisagem aqui. Agora estamos na Padre Marçal. Olha aí. Padre Marçal, o antigo prédio da Prefeitura de São Roque. Ali está pegando um pedacinho da banda 7 de setembro. E o Vladimir está aproveitando para tomar um cafezinho aqui também. Vladimir, deixa eu até aproveitar e perguntar. Eu até não entrei em mais detalhes ainda, mas o Guto Issa, que é vereador aqui de São Roque, e está bastante preocupado com relação ao plano diretor aqui da cidade. Ele está conversando com o pessoal do Instituto Federal para fazer um levantamento dos casarões de São Roque. A gente já perdeu muitos casarões, né? Eu acho que hoje temos poucos imóveis na cidade, infelizmente, né? Pelo que você acompanhou. A gente... Tá funcionando? Tá, né? Tá. Não, realmente o patrimônio histórico de São Roque, como a maioria das cidades, teve um processo muito grande de desmontagem, né? Se desmontou, se destruiu, se demoliu. E as tentativas que se teve de lei, quando você tem a lei, São Roque chegou a ter um conselho que funcionou muito pouco, né? Mas isso aconteceu em muitos lugares. Quando você tinha uma tentativa de tombamento do prédio,
havia na madrugada se demolia esse prédio, né? Porque o pessoal da família falava, pô, antes de tombar isso aqui, porque quando Vou fala eu tombar. porque quando falam tombar, não é para lá e tombar o prédio. Tombar é que ele tem que ser preservado. E tem gente que entende na hora para tombar. E eu já vi casos aí, né, de a pessoa coloca o imóvel para vender e fala, mas tem uma construção antiga ali, vai lá e derruba a casa. Para evitar, porque se o imóvel passa a ser um patrimônio, ele só vai poder fazer reformas, ele não vai poder alterar aquele prédio mais, né? Mas o que ocorre hoje, as leis estão se modernizando. Tem algumas cidades que você já tem uma lei onde você tem um prédio que foi tombado pelo patrimônio e não pode ser demolido, mas você teria um potencial construtivo. Então, o que acontece? Esse potencial construtivo pode ser vendido. Então, ele pode vender esse potencial construtivo para uma construtora. O direito que ele teria de construir nesta área, ele pode transferir para uma outra área. Ah, é? Então, são legislações mais modernas que estão começando a ser discutidas para que você consiga preservar. Porque, efetivamente, nós estamos num país que é capitalista, que as coisas têm valor, e isso tem que ser discutido. Quer dizer, como é que... Porque tem também a questão, São Paulo tem, Campinas está discutindo, que é a outorga onerosa. O que é isso? Você tem uma área de possível construção, vamos dizer que você pode construir 500 metros quadrados, você quer construir 1.000. Então você compra mais um terreno de 500, você paga uma taxa para a prefeitura e você tem o direito de construir mais. E você dá um terreno para a prefeitura em troca, oferece? Não, você paga mesmo. Paga. A prefeitura calcula um valor? Isso. Você compra o ar, né? E isso é um dinheiro que vai ser investido na infraestrutura. Porque a hora que você tem uma região onde você tem uma rede de água, luz, esgoto, telefone que atende uma determinada demanda, se você faz ali um prédio, essa demanda aumenta. Então você precisa de um investimento de infraestrutura. E o que ocorre hoje é que você tem o plano diretor, no fundo, ele vira uma valorização diária com dinheiro público. Então isso é que tem que ter que ser cuidado na discussão do plano diretor, como é que essas novas legislações e novos instrumentos urbanos hoje estão mais avançados, né? Eu não sei, por exemplo, em São Roque tem o prédio, o Pedro Costa, que foi construído no final dos anos 60, nos 70, um prédio de 15 andares. Aí São Roque ficou muito tempo sem ter nenhum prédio. Aí veio o Montpellier por volta de 88 e tal, e agora a gente já tem aí uns 2, 3 prédios, né? Mas você defende a construção de prédios? Você acha que a gente tem que... porque você fala, prédio é progresso, né? Quando se vê Sorocaba com muitos prédios, Campinas, São Paulo, mas para uma cidade como São Roque. Sei que em Capivari, por exemplo, o Almir Pazianotto falava muito que ele lutava lá para que não tivesse prédios na cidade, que ele queria que a cidade fosse mantida daquela forma. Mas como é que é isso? Prédio é bom ou é ruim para uma cidade? Não, eu acho que o prédio é interessante. Quer dizer, hoje não dá mais para você ficar pensando só em casas individuais. Mas também você não precisa fazer prédios de 30 andares. O que você precisa é ter uma relação. Prédio alto não significa cidade verticalizada. Como eu comentei, São Paulo é uma cidade horizontalizada. Apesar de aquele monte de prédios. Mas ela cresceu para a Zona Leste. Então você pega o metrô, que chega, a última linha do metrô no Corinthians, lá, tem 30 quilômetros de distância. Né? Então, por exemplo, o que acontece? Você não precisa ter prédios de 20 andares. Você pode trabalhar com uma escala menor, prédios de 7 pavimentos, 8 pavimentos, onde você consegue aglutinar mais gente. Então, e outra coisa que precisa acontecer, os prédios precisam voltar a ter uso misto. Porque hoje o que acontece? Você tem um prédio residencial com uma portaria embaixo, que à noite você passa em frente e aquilo é uma escuridão. Então, o que é o misto? Você tem o comércio embaixo operando e até prédios mistos onde você tem consultórios, clínicas e tal, e residencial. Você defende isso? Porque você tem você tem uma circulação. Só tem... Então você tem, por exemplo, uma farmácia embaixo de um prédio que funciona até as 10 da noite. O movimento e a segurança está garantido até as 10 da noite. Isso você falou para mim que é uma tendência o português que gosta de fazer isso, ele construía a casa, fazia o armazém embaixo e morava em cima. O dono da farmácia também tinha muito isso, né? Tinha. O cara batia lá, o cara já abria. E muitos comerciantes, às vezes, que ele entra na casa pela porta de aço, né? Sim. Não, tem muito isso. Mas a tendência de prédios, eu acho que não assim, ser só residencial ou não só dividir. E mesmo você tem algumas legislações onde exige que você tenha vários tipos de apartamentos. Você tem apartamento de um dormitório, de 2 e de 3 no mesmo empreendimento. Porque você cria uma relação de grupos diferenciados. Porque você tem uma pessoa que é solteira, mora em um, tem uma pessoa que tem uma família, tem um idoso.
Você tem famílias maiores, então você cria, no fundo, pequenos guetos na cidade. 4 apartamentos de 1 por andar com 4 suítes, então você já criou uma faixa de renda que está definindo um grupo e um outro grupo. Então você começa a segregar a cidade. Né? Apartamento que às vezes não oferece estacionamento. Sim. E aí você vai ficando uma concentração ali de idosos que não dirigem já, e tem prédio que fica realmente só com o pessoal da terceira idade, da melhor idade, né? Vai tendo. São Roque é assim, viu, Pedro Costa? Não, é um bom... O Pedro Costa é um prédio que atravessou um período do final da década de 60, ele volta a ser um prédio interessante dentro do contexto urbano. Então, a tendência seria você ter prédios mais baixos, mais concentrados, e você tem um sistema de transporte coletivo que é muito mais equacionado, né? Estamos conversando aqui com o arquiteto urbanista Valdemiro Lúcio Rosa, meu irmão, batendo um papo aqui hoje. Aliás, lá na faculdade, né, da escola da cidade, é uma escola de arquitetura, uma faculdade de arquitetura. Quem quiser conhecer, como é que faz? Então, tem um site que é www.escoladacidade.edu.br. E você dá aula em qual matéria? Como é que funciona lá? Então, a tendência, a gente vem tentando, mas ainda é muito difícil. A arquitetura acaba sendo dividida em alguns grupos, né? Então, dentro do curso de arquitetura, você tem uma linha que é história, uma linha que é desenho, uma linha que é projeto, uma linha que é urbanismo e uma que é tecnologia. Bem, na verdade, tudo isso se integra, né? Eu estou na área de tecnologia porque eu sempre me dediquei à questão da pré-fabricação e nós estamos discutindo a questão do projeto de arquitetura voltado com as novas técnicas e principalmente as novas técnicas implicam... O que tem nessas novas técnicas aí? Vai mudar, por exemplo, não vai usar tanto tijolo? O que vai ser, por exemplo? Nós estamos discutindo um pouco a questão dos materiais. Uma das tendências que nós estamos estudando, um grupo, é a mistura, por exemplo, de madeira com argamassa armada ou concreto. Tá? É que eu trabalho com argamassa. Só para esclarecer rapidamente, o concreto tem brita no meio, tem pedra. A argamassa é só cimento e areia. Então nós trabalhamos com peças mais delgadas. Mas tem sido uma tendência, por exemplo, na Europa, de você misturar o concreto com a madeira. E nós estamos estudando a questão da argamassa com a madeira. O que acontece com esses materiais hoje? Não dá mais para usar um único material. Teve um trabalho que foi feito na Suíça, que eles fizeram um prédio e um comparativo em madeira, concreto, aço e alumínio. Então, adotando a madeira como menos poluidor, que é o que menos produz carbono na atmosfera, adotando a madeira como o concreto seria 6 vezes mais poluidor que a madeira, o aço 16 vezes mais poluidor que a madeira e o alumínio 150 vezes. O alumínio? O processo de exploração do alumínio é muito poluidor, o processo de exploração da bauxita, né? Então, o que acontece? Nós vivemos num momento, não dá mais para a gente achar também que a gente vai ter um único material, uma única técnica. Então, o que a gente tem defendido é usar os materiais com parcimônia, quer dizer, o que polui mais, usar menos. Por exemplo, e hoje o que estão usando? Até bambu estão usando, você estava comentando? Sim, o bambu é um material que está se discutindo, é um material muito interessante. O Brasil usa pouco ainda, né? A Colômbia, por exemplo, já tem uma norma de como projetar com bambu. Ah, é? Tá? Faz uns 3 anos eles aprovaram uma norma. Então, nós temos materiais novos e antigos, né? Que estão sendo aproveitados agora. Então, a hora que a gente pensa, por exemplo, como é que a gente pode... A madeira é o menos poluidor, mesmo porque a madeira ela é um captador de carbono. Então, a hora que você planta uma árvore, ela capta poluição. Essa mesa que a gente está aqui, no fundo, é poluição. Ô, louco! Porque você... Ô, Jair, não é politicamente incorreto isso aqui, Jair. A madeira capta isso, o carbono da natureza, o carbono da atmosfera, e a hora que você processa ela. Então, também tem essa história de área de proteção permanente, precisa tomar cuidado, porque as árvores têm vida. Então, chega uma hora que ela cai. Não é que você não pode nunca mexer lá, você tem que ter o manejo, porque senão ela morre de novo e vira carbono. Então, como é que esses materiais têm que começar a conversar? E uma coisa que nós estamos discutindo são as estruturas leves. Como é que a madeira é mais leve, aço é mais leve também que o concreto, a argamassa também é mais leve, por causa das espessuras. E temos discutido muito a questão de montar e desmontar obras, porque a gente não sabe daqui a 20 anos como vai ser um hospital.
Então, como é que essas obras precisam ser pensadas? Em pré-fabricação, elas são montadas, aparafusadas, e como é que elas podem ser desmontadas? Isso é um exemplo, vamos pegar aí, veio a informática, veio o computador, ninguém planejava passar os fios lá. E hoje se tem muito prédio antigo, prédio público, fóruns, delegacias, escolas, que não tem como passar a fiação lá, que veio uma novidade, né, do computador. Então você tem que prever, ter um espaço para isso. E por isso que é importante o projeto. Porque que você pensa no processo de industrialização e de montar e desmontar, o projeto é fundamental, porque tudo tem que ser desenhado antes. Tudo é feito em uma fábrica ou em um espaço, isso é montado, é coordenado. E o Japão, por exemplo, tem prédios que têm 20 anos de idade, 25, eles chegam a ser demolidos, porque é mais barato demolir do que transformar ele com as tecnologias. Né? Então, para o século XXI, a gente tem que dizer que a estrutura é leve, porque, rapidamente, é o seguinte, se você pegar a arquitetura das pirâmides, que pesavam lá 10 a 15 mil quilos por metro quadrado. Depois se veio os gregos que diminuíram o peso. Veio o gótico que levou a pedra no limite e foi baixando o peso da construção. Hoje a gente tem uma média de construção de 1.500 quilos por metro quadrado aproximadamente. Mas quando você usa madeira, aço ou argamassa, você pode baixar isso até 500, 600 quilos por metro cúbico. Então significa menos peso, menos material, menos transporte, menos frete, menos montagem. E como é que isso tudo vai ter que ser o novo linha de pensamento para desenhar. Muito legal isso daí. E você tem umas fotos... Ô, Lucas, você tem algumas fotos aí do pré-fabricado? Você já está há algum tempo nisso, né? E você até fala, você trabalhou com o mestre nisso. Como é que é lá da Bahia lá? O Lelé. O Lelé. João Filgueiras Lima. Esse foi um pioneiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele numa fábrica em Campinas, que era uma fábrica de escolas, né? E o Lelé também, os últimos anos, ele se dedicou muito ao hospital da rede Sara Kubitschek. Tem uma fábrica de hospitais em Salvador, que agora o governo está fechando, né? Mas... Quer dizer, é uma fábrica para você construir hospital com pré-moldado. E fica muito mais barato do que se fosse construir... Tem uma ideia de um metro quadrado quanto custa hoje e quanto custaria com esse material? As fábricas foram montadas e com isso foram mandadas as peças para fazer hospitais em Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza, né? A gente chegou a custos em torno de 30% a 40% mais barato do que o convencional. Porque você tem a questão do desperdício. Hoje a construção convencional ainda desperdiça de 30% a 35%. Então, o que vai para a caçamba não é só a caçamba. Você tem lá 35% da obra na caçamba. E tem uma grande dificuldade depois nessa caçamba que você paga em torno de 200, 250 reais, onde o caçambeiro vai jogar isso daí. Que está tendo até uma comissão de assuntos relevantes aqui para ver onde vai depositar esse material. Até o Júlio Mariano, o vereador, falou, olha, tem um projeto em São Paulo que vira a tal bica corrida, que tanto se fala, mas aí tem gente questionando, então eu monto uma empresa, vou ter caçambas e a prefeitura, o poder público, que tem que achar o local para eu colocar, não teria que ser quem começa esse trabalho. Então é um assunto que você não sabe onde colocar tudo isso daí, né? E tem que ter um manejo ecológico disso, né? Quer dizer, você tem que ter depósitos apropriados para isso, e isso passa para a prefeitura. E também tem essa discussão de reciclagem, de pegar o material de entulho, reciclar e reutilizar parte dele. Mas mais do que isso, eu tenho discutido que a gente, obviamente, tem que reciclar o que está aí, mas nós precisamos pensar em energias renováveis, né? Não adianta também a gente ficar colocando garrafa PET e ficar inventando um jeito de reciclar. Nós temos que trabalhar com materiais renováveis, né? É isso daí que está tendo uma campanha muito grande para acabar com o canudinho, né? E aí a pessoa falou, mas com o canudinho já não podia tentar resolver o problema do copo, né? Da embalagem. Então vai pegar o canudinho, porque só o canudinho quanto que representa. A gente marcou uma série de itens aqui. Faltou algum item para a gente colocar, Valdemiro? A gente aproveitar nesse bate-papo aqui, a gente acaba às vezes trocando de assunto, enquanto o Lucas está preparando algumas fotos para a gente aí de pré-fabricados, né? Pré-fabricados ou pré-moldados é o correto? Bem, na verdade, isso tem uma discussão na norma que se estabeleceu que então não estou errado. Se eu não estou sabendo, mas os técnicos também não. Não, pré-fabricados ficou como uma peça estrutural de controle de produção técnica bem regulamentada, ou em fábrica ou no próprio canteiro de obras. E pré-moldados ficou para as peças menores, elemento vazado,
peças não estruturais, que são peças mais de vedação. E as peças estruturais são consideradas pré-fabricadas, ou na fábrica, numa usina, ou mesmo no canteiro com controle. Né? Mas está crescendo muito, né? Esses galpões que a gente observa. E a rapidez de se construir, né? Sim. Nós somos uma escola, por exemplo, ainda em 93, a gente fez 1.000 metros quadrados em 60 dias, que era mais ou menos o ritmo. Né? E se fosse uma obra normal... no geral, eles faziam em 12 meses, né? Então tem esse detalhe. Obrigado às pessoas que estão acompanhando. Se alguém quiser alguma dúvida, qual o item que faltou, Valdemiro, que você acha legal para a gente colocar aí desse trabalho que você tem realizado com a arquitetura, a experiência que você teve, inclusive, de viajando para outros países, né? Você foi até a Nigéria, né? Quando você contou as histórias para mim lá, que você falou, estou indo para a Nigéria, eu falei, pô, o que você vai fazer na Nigéria? E você falou que lá é uma coisa completamente diferente, né? Loja de material de construção não existe. O pessoal para na beira da estrada e vai colocando o saco de cima. Não tem. É uma outra realidade, uma coisa assim que não dá para imaginar. É um grande camelódromo a céu aberto, né? Então você tem cimento sendo coberto por lona, vendido na avenida, ferro, aço. Do lado tem uma pilha de caixão de defuntos. Então tudo se vende na rua, né? Eu tive em Lagos, que é uma cidade com 18 milhões de habitantes. 18 milhões? E acho que uns 3 semáforos, né? Então o trânsito é uma coisa maluca. Mas a gente foi lá para estudar. A construção lá, Então, a construção é convencional, mas ainda com muita coisa importada, porque eles não tem quase nada lá. Então, o material de acabamento vem tudo da Europa, China, né? Você precisa de um piso, de um azulejo. Tudo importado, porque eles não tem nada lá, né? E tijolo eles usam... Tem algumas fábricas de bloco pequenas, né? E nós fomos para tentar ver se conseguia implantar um sistema pré-fabricado, com alguns empresários de lá. Há possibilidade, mas eles estão querendo ver se param de importar, porque o forte deles é petróleo, né? Então eles exportam tudo e compram tudo de fora. Mas é uma condição ainda muito complicada. E você falou da Colômbia. Esse teleférico que a gente tem no Rio de Janeiro para levar pessoas lá para o morro, tal, isso daí já é uma ideia que tinha da Colômbia. Isso daí do urbanismo, né? Isso lá em Medellín. A gente esteve visitando lá. E o que aconteceu lá, que foi em cada comunidade, que eles chamam, cada comune, quando o tráfico de drogas diminuiu com a morte de Escobar, né, e também com a ação da prefeitura de Medellín, eles construíram muitas bibliotecas, né? Então você tem em cada comunidade tem as bibliotecas, que já era uma tradição da Colômbia ter as bibliotecas, não era uma coisa nova. Então, a leitura na Colômbia... Então essas bibliotecas são muito interessantes porque elas fazem a ligação com a comunidade. E esse Metrocable, que eles chamam, na verdade você vem numa estação do metrô e depois que é o metrô a cabo. Isso. E depois você vai no teleférico, que cabem 8 pessoas, e você vai até o topo do morro. Né? Parece que lá no Rio de Janeiro até o morador ele ganha, tem o bilhete para ir de volta, né? Lá na Colômbia não paga nada, tá? Você pagou o metrô, ele é full, só que até às 10 horas da noite. Às 10 horas da noite. Inclusive fiquei lá até às 9h30, 10 horas, a gente saiu de lá à noite. Para a cidade. Assim, para essas ocupações. Só que tem uma diferença lá. Lá, por exemplo, as ocupações que aconteciam, quando acontecia a ocupação, imediatamente o poder público entrava e já colocava redes de água, esgoto, luz e o gás até uma certa altura. Então, a condição de urbanidade lá era muito melhor já. Né? E um detalhe que a gente está falando, aqui no Brasil, em São Roque a gente tem vários, Mairim que a gente tem, Sorocaba, né? Loteamentos clandestinos. Né? E isso eu converso sempre com o nosso Ronaldo Alves, que é do Solo Regular, e ele fala, não é loteamento, foi feito um parcelamento de terreno, né? Então vai lá, faz um parcelamento, a pessoa compra com uma parte ideal, né? Fração ideal. E às vezes você tem um condomínio até de um bom nível, casas legais, e às vezes não tem até esse registro. O cara tem uma fração legal, não é uma coisa regularizada. É que a gente tem uma questão... Tá. Nossas fotos estão prontas, mas só fale desse detalhe do parcelamento. A gente tem uma questão de condomínio, porque a lei de condomínios, curiosamente, é de maio de 1964. E é uma lei pensada... Está falando em comparação porque estava próximo da Revolução. E ela foi feita justamente para os condomínios verticais. Ocorre que em 78 você tem a lei de loteamentos,
que é a 6766. Até 78 não tinha... Não tinha uma lei que regulamentava. Cortava lá e ia fazendo loteamento. Então, aí começou a regulamentar onde você tem que ter área de lazer, né, dedicar as área pública, área institucional, área verde e tal. Aí começou então a se gerar um instrumento do condomínio usando a lei antiga. Que, em vez de fazer loteamento, ele dizia que fazia um condomínio. Só que não existe condomínios de lotes. Condomínio tem que ter a obra construída. Para Alphaville não é um condomínio, ele é um loteamento. Só que se usa o marketing dizendo que é condomínio. Tanto que essas portarias são irregulares. A rigor, ninguém pode te parar na portaria quando é loteamento. Quando é condomínio, agora saiu o ano passado, onde diz que pode começar a ter condomínios com lote. Não está regulamentado. Mas então é uma discussão, porque o condomínio é o prédio. E os condomínios de casa existem, eu fiz alguns já, onde a casa é construída junto. Só que você ainda continua tendo a fração ideal. Então, se uma pessoa mexe na casa, faz a ampliação, ela mexe na matrícula de todo mundo no cartório. Então, é uma gestão muito complexa isso aí. Bom, vamos colocar umas imagens aqui, Lucas. Aliás, o nosso Augusto Feriotti está aqui também, meu querido sobrinho, que está sempre dando um apoio para a gente também, fazendo publicidade, né? E mandar um abraço para o Arthur também, né? Outro sobrinho, filho do Valdemir, que está lá na Austrália e pode nos acompanhar da Austrália, né? Bom, e o Toninho do Festa Videokê, está atento aqui, ele perguntando se casa em container marítimo é mais barato mesmo. É mais barato, mas é quente, né? Não é. Não é quente? Não. Não tinha famosas escolas lá em São Paulo que esquentava a criançada. Então vai dar para dar uma refrigerada nisso? Nós vamos chamar aqui o senhor Elvio de Mairinque, que é um especialista em containers. Não, os containers eles viraram uma utilização que tem até um discurso um pouco ecológico, que o container vai ser jogado fora, usa para habitação. Aí você tem containers que já são frigoríficos refrigerados, não tem nenhum problema, mas custou muito caro. Aí você tem que dar um tratamento no container, com revestimento e tal, mas ele não fica mais barato, não. Tá? Aí tem um pouco de fetiche aí, de achar que é. Que já está mais fácil ali. Mas é uma solução. Tá? A tendência, eu fiz módulos pré-fabricados em argamassa como se fosse um container. A gente montou peças, banheiros prontos. A tendência dessa construção modular isso é o futuro, você receber o container pronto. Aliás, está falando de container aí, eu estava lembrando de uma história, rapaz. Tem muito container com a marca do container é hambúrguer, né? E aí teve um repórter da nossa região aí que tombou um caminhão e falou: tombou um caminhão carregado de hambúrguer. Já tem. E o pessoal passa na praia e diz: nossa, como tem exportação e importação de hambúrguer, hein? Viu? Mas mostra pra gente as fotos aí, Lucas. Lucas, eu mandei 2 fotos pra você no Facebook, se segura pro fim aí, tá bom, Lucas? Vê se chegou aí. Vamos ver as fotos que o Valdemir mandou aqui pra gente. Vamos lá. Que você faz algumas palestras também, né? Ele vai já colocar. Vamos ver o que tem, a gente vai passando para e já vai colocar. Enquanto isso, a gente tem imagens aí do Largo dos Mendes, né? Ali em frente do fórum, né? Pode colocar um detalhe. Não, tem um comentário que a gente está, inclusive, da parceria da escola, a gente falou de meio ambiente. É um trabalho que a gente está começando a estudar, que é na região do Morro do Saboó. O Morro do Saboó? Que é um projeto que um dia a gente traz o pessoal mais habilitado para falar do que eu. Vem novidade aí? A gente está estudando já há 1 ano e pouco, 1 ano e meio, que é a questão que tem a questão da ONU 2030, que é um projeto da ONU, como é que estaria o mundo em 2030, né? Então a gente começou a se envolver com esse projeto, já está 1 ano e pouco andando, tem muita coisa acontecendo, mas ainda não foi lançado. Então, mais para frente, a gente vai ter novidades nessa área para entender toda essa região dentro do meio ambiente, dentro desse projeto da ONU 2030. Muito legal, aliás, a Ondalva Serrano, né, que ela é engenheira agrônoma, né? Muito legal o trabalho. Você mandou um vídeo outro dia de uma entrevista da TV Cultura, tem uma experiência maravilhosa a Ondalva. O que é esse projeto? Olha, porque aquele risco que está aparecendo ali, ele tem uma explicação, não tem? Não, isso aí precisamos tocar para frente. Eu tenho vamos para frente. Daqui ou não? Não tem. E tem que falar com eles ou não? O que você quer falar? Pode falar que ele está ouvindo lá. Vai mudando. Vai passando aí, vai passando. Eu já achei que ali já fosse um detalhe do projeto ali. Pode ir mudando aí, Lucas. Vamos ver o que. Lucas, só diga para enquanto tempo a gente tem de programa, tá? Olha lá, o que é isso daí? Pode passar mais frente para as imagens. Bom, aqui, rapidamente. Aquela volta uma. Então, essa imagem, a gente vê do lado esquerdo tem um barco que foi feito por um francês chamado Lambeau, que quando a tal argamassa armada foi patenteada, antes do concreto. Em 1849, ele fez um barco, conseguiu a patente em 1855. Do lado direito é o Palácio dos Esportes, em Roma, feito pelo Nervi.
Tudo que você vê ali é pré-fabricado. São peças em losango que foram feitas pré-fabricadas. Ela tem espessura de 3 centímetros e esse vão é 80 metros. Então tem as peças pré-fabricadas e uma laje em cima. A de baixo é a escola foi quando eu conheci o Lelé, inclusive, em 83. Abadiânia. É a Abadiânia, em Goiás. É uma escola rural, ela é totalmente montada à mão, com peças muito leves, e era esse conceito de desmontar. Porque na área rural, às vezes você tem aluno e não tem escola, ou às vezes você tem escola e não tem aluno na área rural. Então era uma escola que você desmontava e mudava de lugar conforme os alunos. Isso aconteceu em 83. Legal. Pode entrando pra gente, Lucas. Depois só dá o tempo para mim aqui, tá? Mandar um abraço pro meu amigo Flávio essa Florido, fotógrafo da Folha de São Paulo. Acho que continua da Folha ainda, o nosso Flávio Florido acompanhando. Obrigado, Flávio. Esse o que é aí? Isso aqui é só uma curiosidade, é uma obra de 1956 na França, que aí você vê chegando o módulo pronto de cozinha, né? Já com o armário, com as panelinhas, então é um processo de pré-fabricação. Já chegando que é a tendência. Só que isso é 1956. E continuaram, deram sequência isso na França? Sim, sim. Que legal. Isso é curiosidade. Tá? Vamos ver o que mais a gente tem. A França tá Pode aí. Passar também. Pode passar. Isso pode passar. Vamos ter que ir pulando. Aqui, essa escola que a gente começou a fazer aí. Ó. Essa escola a gente fez em 93, era um projeto de fábrica de escolas. Porque num certo período no governo Brizola, no Rio de Janeiro, se montou uma fábrica de escolas e fabricava uma escola por dia. Como que era? CIEPS? Não, essa não é nem o CIEPS. O CIEPS era um projeto do Oscar Niemeyer. Que foi até no Sambódromo, a gente tem. Isso. Agora esse era um outro projeto de educação. Outro projeto de argamassa armada, leve, que ocupou muitos morros, muitas favelas, foi construído. E fazia uma escola por dia na fábrica de 1.000 metros. E montava em 30 dias. Uma escola por dia. Hein? Então fizemos 220 escolas no ano. Estão funcionando hoje lá no Rio de Janeiro. Então. Essa a gente montou em Campinas, que era uma fábrica com uma associação, uma ONG, mas esse projeto acabou não indo para frente. A gente montou só essa escola em Jundiaí, que é uma escola cooperativa que existe até hoje, tem 25 anos. Os pais se cotizaram na época e compraram a escola, eram 250 pais, e a gente fez essa escola. Que legal, pode montar mais. Vamos ver. Que é essa aí, ela é inteirinha pré-fabricada, tem 60 peças diferentes. SIACs. E que o SIAC na época aconteceu na época do Collor, que era um outro projeto, né? Mas esse era parecido com aquele, mas era um desenho diferente. Aí nós fizemos essa escola em 60 dias para eles, 1.000 metros quadrados, e foi interessante. Pode passar? Pode. Com banheiro e tudo ali? Tudo, lousa. Essa saiu na revista Construção, a reportagem da época, né? Pode passar. Vamos lá. São detalhes, tudo isso é pré-fabricado. Você vê que é muito delgado, 2 centímetros de espessura. Então essa escola pesa, por exemplo, 300 a 400 quilos por metro quadrado. Uma escola muito leve. Você falou que normalmente você pesa uma tonelada. 1.500 quilos e tal. Então você tem fundação mais leve, tudo isso diminui custos, né? Pode passar. E essa aqui é a escola, eu tirei outro dia, 25 anos depois, né? É a mesma escola? É a mesma escola, só que o pessoal pintou de branco e tal. Mas está lá, a mesma escola, 25 anos depois, funcionando. Chama Escola Paulo Freire, inclusive. Paulo Freire, educador Ele Paulo teve Freire. Na inauguração. Ele foi na inauguração? Que legal. Tem mais fotos? Pode passar. Acho que é mais essa. Eu tenho mais para frente. Que legal, ele faz aquela viradinha tudo lá. É que as vigas são em V, né? Elas já são calhas e conduz pelo pilar. E as paredes são todas montadas também. Todas as paredes são pré-fabricadas, né? Todas montadas. Legal. Né? Vamos ver o que mais a gente tem. E a criançada brincando ali? Essa foi da Premodiza. Eu lembro da Premodiza lá em Angatuba. E depois montamos em Sorocaba. Olha, quando lá começou. Isso. Aí Sorocaba, pode passar. Pode passar, vamos passando. Uma casa em Campinas que é um misto de concreto, a gente misturou materiais, concreto e aço, né? Então eu sempre tive essa tendência de misturar materiais, né? Conhece essa casa? Hein? Conhece, né? pode passando. Aí o solo cimento, esses tijolos são feitos de solo cimento. Não, isso é para mostrar o seguinte, porque ele acredita no que ele faz, porque ele fez a casa dele assim, né? Porque imagina se você vai com pré-moldado e não faz, a sua você usou, né? Então tá aí. Aí a gente usou solo cimento também, que é uma técnica muito boa, porque é o tijolo prensado sem ser queimado, né? Então tem uma parte de terra, uma parte de cimento, então ecologicamente é muito bom também. Então a gente vem há 30 anos buscando esse equilíbrio da ecologia. Aquela barra como se fosse um tirante. Ela que está segurando ali. É o que segura a cobertura de aço ali. Vamos ver se tem mais foto aí. Tem, mas eu não sei quanto tempo nós temos. Não, tem mais uns 5 minutinhos aí. Vamos lá, né, Lucas? Pode ir passando, a gente pode ir passando meio rápido. Olha aí. Aí o processo de construção da casa, que são pilares de concreto e estrutura de aço. Foi fotografando tudo. Precisa colocar no YouTube tudo isso daí. Pode passar. Pode passar. Pode passando, mais importantes. Pode passando. Tem esse pé ali.
Pode passando. Pode passando. Essa é uma fábrica que a gente montou em Paulínia e a gente fez bastante coisa lá. Pode passar? Pode algumas passar. mais importantes. Pode passar. Esse é o processo de produção, que são formas metálicas, tá? E você põe a argamassa, depois pode passar, a gente mergulha num tanque de água. Pode pular. Não fica muito técnico, pode ir. Aí, tá vendo? Você mergulha, tem uma piscina, como se fosse uma piscina. Ela fica mergulhada para ter um processo de cura, né? Com mais resistência. Legal, pode vamos passar. adiantar mais um pouquinho aí, vamos ver. Estamos conhecendo esse trabalho com o arquiteto. Pode passando. Urbanista Valdemir Lúcio Rosa, é uma parte bem técnica. Pode passando. Foi uma escola aqui, essa é uma escola que a gente fez, uma parte pré-fabricada no canteiro e uma parte veio de fora. Um terreno muito estreito, em Campinas. Essa a gente fez a 1.300 metros, fizemos em 6 meses. Poxa, que legal. Tá, pode passando, pode passando. Essa escola lá em Campinas. Pode passando, são detalhes da obra. Chegando às vigas ali. Essa aí é a escola pronta depois? Pronta. Essa foi uma clínica pequena de psicologia pré-fabricada também. Olha que legal. Pode passar. Pode passar. Olha essa daí. Pode passar. Essa é uma casa em São Roque. Em São Roque essa daí. Lá no condomínio João Paulo. Isso. Pode passar. Pode passando. Essa é uma empresa em Piracicaba, então onde a gente vem sempre fazendo pré-fabricado, utilizando aço, misturando os materiais. Essa sempre foi a ideia da gente. Colocar cada material no lugar que ele funciona bem. Então isso a gente consegue economizar e equilibrar ecologicamente e tal. Pô, que legal, vamos ver. Tem mais foto aí? Tem mais foto? Tem uma mais no final. Mais no final, Lucas. Pode ir lá dar. Pode passar bem rápido. A gente vai vendo, pode ir passando, as pessoas vão acompanhando. Todo esse trabalho aí de pré-fabricado. Pode passar. Eu não fico com pré-fabricado ou pré-moldado? Pré-fabricado. Pode passar, pode passando. Olha tem umas que aparecem aqueles containers na frente. Tá, tem uns 5 minutinhos, né? Pode passando. Olha que legal. Isso é outra residência. Olha aí, depois de pronto. Esse aqui em São Roque. Né? Olha aí, depois de pronto. Olha aí que legal. A gente vai curtindo as imagens chegando ali, aí as contas. Pode passando. É que eu quero mostrar esses modos que você falou do container, alguém falou, e é interessante. Essa é uma plataforma que a gente fez no Rio. No Rio? Quer dizer, no Rio e Campinas. Não. Não foi no Rio? No Rio Atibaia. No Rio Atibaia? Que é uma plataforma flutuante para embarco Era um clube de remo, né? Pode passar. Lá em Souzas. Lá em Souzas. E não foi desse que recentemente morreu uma pessoa que. Foi o seu Rubens, que era o fundador. Que é lá em Souzas, né? O pode Rio passando, Atibaia pode passar. Foi feito um embarcador ali, né? Vamos lá. Pode passar, Lucas, pra gente. Pode adiantar, que deu uma travadinha ali. Mas legal a gente bater esse papo aqui. Pode correr um monte de foto. Pode ir embora. Olha aí. Que legal, olha lá. Depois o pessoal nadando lá no rio. Tá, vai voltar? Tá. E Lucas, beleza. Enquanto isso, ele vai adiantando mais as fotos. Mas deu para ter uma ideia legal, hein? Um projeto. A ideia é essa, é sempre um conceito de que se produz em algum local, transporta, por isso a leveza é importante, né? E aí você ganha velocidade, não tem entulho zero, né? No geral, essas obras, se tiver uma caçamba, é muito. Se tiver uma caçamba, é muito. Entulho zero. Os caçambeiros não estão gostando. Ou os caçambeiros vão virar construtores e pré-fabricados. Já aproveita o caminhão para levar. Não, isso daí é um caminho. Deixa eu só confirmar aqui com o Lucas, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa. Ele vai jogar imagens lá para o fim, né, com o auxílio do Augusto. E, Lucas, eu mandei 2 fotos para você no Facebook, aí você diz para mim se elas estão em condições aí também. Pô, muito legal receber você aqui, a gente bater esse papo aqui. Isso aí, ó. É isso daí, né? Olha lá. O banheiro... Esses são banheiros pré-fabricados que a gente vai mandar pronto, com luz, com... Já vai prontinho. Prontinho. Poxa, quanto sai o custo de um banheiro desse aí? É muito difícil dizer, custo, porque depende do acabamento. O banheiro químico é muito apertadinho e tal. Esse banheiro aí é mais confortável? Não, aí você faz o tamanho que quiser. Isso era para uma indústria, ele só foi sem a pintura externa, mas por dentro... Pode passar, deve ter mais algum banheiro aí. E vocês estão fazendo esse banheiro ainda? Faz? Estamos fazendo. Poxa, vai prontinho. Essa é uma portaria que também foi pré-fabricada. Pode passar. Poxa. Que legal. Olha, o banheiro vai assim, pronto, atende o cliente do jeito que ele quiser. Né? Legal, olha, um banheiro bem confortável, né? Não, aí você faz o tamanho. Por exemplo, numa festa de agosto aqui em São Paulo, que dá para chegar e montar esses banheiros? Esses banheiros a gente chega, monta, liga na rede de esgoto. Essa é aquela portaria no caminhão, tá vendo? Ela foi inteirinha pronta por dentro, acabada, depois só por fora recebeu no local. Pode passar, só mais um, tá vendo esse como se fosse containers? Tá. Isso foi feito por uma empresa, a gente empilhou 3, um em cima do outro, que era um escritório, né? Fez um escritório de 3 andares. Isso era uma ampliação, a gente já levava pronto também, né? Com a caixinha de luz, tudo pronto na posição. Só passar os fios, né? Pô, é o mínimo de operação na obra, né?
Pô, que legal. Acho que é isso, tá bom. Foi legal. Lucas, se chegaram aquelas 2 fotos que eu mandei para você, porque eu tô aqui entrevistando o Valdemiro Lúcio Rossi, com muita alegria, tô entrevistando o meu irmão. Né? Legal a gente bater um papo com o irmão aqui, né? E a gente, o tanto tempo que você tá morando em Campinas, né? Foi para lá para fazer PUC, arquitetura, e já ficou com a vida por lá, né? Mas está sempre aqui em São Roque e sempre tem aquele desejo de fazer coisas pela cidade onde nasceu. Né? Você fez um projeto uma vez bem legal para manutenção do centro histórico ali de São Roque, inclusive relembrando a Casa do Barão, que foi demolida. Infelizmente, esse projeto não caminhou, mas se tinha uma ideia bem legal para fazer uma recuperação ali do centro de São Roque. Memória da cidade. Da memória, né? E esse projeto foi já em 86. Foi em 86. 86. Foi o meu trabalho de formatura, no fundo, mas o foco era a discussão básica dos marcos referenciais urbanos, que eu entendia que a Brasital era uma referência, a torre da caixa d'água, onde entra a primeira caixa d'água na cidade, e o próprio prédio Costa, uma referência vertical, né? Isso. E o prédio Costa, gozado que ele ficou com o lado cego para a praça, né? E ali eu propus um painel na época que contaria um pouco a história e tal, seria um local para projeções de cinema, alguma coisa assim. E esse projeto você tem ele, tem tudo? Tem. E a ideia seria, mas quando a gente discute marcos referenciais urbanos, porque às vezes para o Estado o patrimônio não é importante, para a União também não é importante, mas é importante para o município, porque as pessoas têm ligação com a cidade, com o espaço e com a obra, né? Isso é bem legal, né? A gente vê que às vezes o Estado vai deixando o governo estadual, o governo federal. Foi o que aconteceu com esse prédio lá em São Paulo, lá que era um prédio do governo federal e fica aquela indecisão com o governo municipal. As pessoas foram invadindo, foram utilizando aquele espaço e deu no que deu no fim. Poderia, né? É uma questão, um assunto aí que é tema para simpósio, né? Isso aí é um tema para um outro programa, mas a gente está inclusive levantando lá qual é o custo dessa operação de retirada de entulho mais operação de bombeiro. A gente não fechou ainda, mas a gente já está chegando aí em coisa de 15 a 20 milhões essa operação, né? Da operação. Nossa, agora, talvez se tivesse gastado esse dinheiro antes, talvez não tivesse acontecido a tragédia. Né? Que vale, você vê, tem dia até hoje. Ó, já que eu falei do meu irmão, coloquei essa foto, Valdemir, para lembrar aqui. Olha lá, meu pai, Mário de Arruda Rosa, o Marico, nosso pai, hoje 3 anos seu falecimento, minha mãe, Dona Inês, você e eu ali, ó, olha lá, no Fusquinha 7729, essa foto no 1º de maio, lá em Pirapora, né? Era tradicional, né? Tradicional lá, você, Marinho e eu ali do canto. E tem uma fotinha aqui, ó, que essa é a primeira foto que eu tenho, eu com o Valdemiro, uma coisa bem família aí, ó. Uma foto de 50, olha, essa é o antiga, pessoal divertia lá. O Valdemiro me carregando. Olha como que eu era um bebê Johnson. Bonitinho, né? Não, você tá bem na foto ali também. Olha lá. Então eu ali, sou eu que tô no colo ali, viu? E o Valdemir carregando. Essa casa fica ali na Avenida Anhanguera, número 400. Bem atrás hoje, praticamente, de onde eu moro. E eu sempre passo ali, eu vejo o número 400. Só que essa foto, ela é invertida. Porque é a famosa foto do binoclinho, né? Então eu sempre... Passavam tirando, né? Então ela tá para cá. Mas na verdade, dá a impressão que ela tá do lado esquerdo da casa. E na verdade, ela é do lado direito da casa. Né? E como é o negativo, ela é invertida. Mas foi bem, ó que dupla ali, ó. Muito agora, bom. mostra a nós agora, Lucas. Dá para deixar essa foto aí de fundo? Ó como nós ficamos mais bonito ainda, hein? Olha, ficamos legal aí? Olha lá. Mudamos, meu cabelinho branqueou um pouco. Eu já tô usando óculos. Você não usa óculos? Não, só para desenhar, coisa muito fina assim. Opa, eu já tô precisando aqui. Valdemir, muito obrigado pela sua presença. Legal a gente bater esse papo aqui, que às vezes é um assunto que a gente vai sempre conversando em casa, na família e tal, mas falta a gente colocar e você vem outras oportunidades. Olha lá que legal lá. Olha lá. 50 anos, hein? E vamos programar um dia com mais calma, que hoje a gente fez uma conversa, mais um bate-papo, e a gente pode organizar um pouco o material. Eu tô vendo que você estava usando um anelzinho. Aquele anelzinho era o famoso anel do Brucutu, não? Não é aquele que fazia do Fusca? Não é, acho que esse era porque um anelzinho. Porque o pessoal não tirava aquela coisinha do Fusca de espirrar água para fazer o anelzinho? Parece que tinha, mas não, acho que não era, não. Esse acho que era um anelzinho mesmo. De ouro 18 quilates. Tinha. Olha lá, olha eu simpático dando risadinha ali. Olha lá, Valeu, Valdemir. Beleza, obrigado ao Lucas, nosso Lucas Berlato, show de bola aqui na retaguarda técnica. O nosso Jair, olha lá, como é que eu tava? Eu cresci um pouquinho. O nosso Jair Ribeiro e toda a retaguarda. O Palhaço Espuleta também estava com a gente aqui. O Vareta, tava toda a equipe reunida e a gente volta segunda-feira com mais uma edição do nosso Linha Aberta. E a gente fecha o programa, Lucas, com o recado do residencial Recanto da Cascata. Ótimo negócio para você. Olha que menininho simpático aqui, tá desse lado aqui. Tá aqui. Eu me perco pra caramba aqui. Do outro lado.
eu tenho que ir desse lado para cá. Olha lá. Isso. Parece eu fazendo exercício de pilares. Ela fala assim, a professora fala, coordena o tico e teco aí, rapaz, porque ela manda ir pro lado esquerdo ou pra direita, manda esticar a perna, não estico. É o problema da idade. Valeu, pessoal. Fiquem com o Residencial Recanto da Cascata.